Espaço Radassa, saúde e bem-estar. É uma clínica com muitos profissionais, inclusive a nossa psicóloga Ana Lu, né, que faz parte do nosso projeto Eu Quero, Eu Posso. Boa tarde, Ana Lu, tudo bem? Boa tarde, Solange. Sempre um prazer te receber aqui na nossa clínica. Vamos mostrar um pouquinho, pessoal, a Clínica Espaço Radassa. E agora nós estamos também com uma biomédica aqui, né? Exatamente. Agora também para acrescentar aqui no nosso time, né, multidisciplinar, também temos a nossa biomédica, além da fisioterapeuta, da esteticista, da psicóloga, da nutricionista, também com a biomédica para acrescentar. Eu falo assim que é muito bom, né? Esse momento que não acaba mais de pandemia, nada melhor do que cuidar da nossa saúde, né? Com certeza, é muito importante, sempre é importante, né? Mas principalmente nesse momento de pandemia, cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, né? Isso é muito bom. E hoje, né, o nosso bate-papo com a nossa psicóloga, nós vamos falar sobre crenças, né? A princípio, quando você pensa em crença, o que você pensa, né? Em crenças religiosas. Tem alguma coisa a ver? Eu queria que você falasse se existem vários tipos de crenças. Não, essas crenças que eu trago aqui hoje não tem nada a ver com as crenças religiosas, né? Apesar de parecer, e quando a gente fala em crenças, é realmente o que vem na cabeça das pessoas, como veio a sua, né? Mas não. Hoje, a crença que eu quero falar são as crenças que nos norteiam. São as crenças que vão nortear os nossos pensamentos e, consequentemente, a forma como nós agimos diante do mundo, né? Então, as crenças são tudo que nós acreditamos e elas vão sendo, assim, enraizadas desde o nosso nascimento, com o nosso crescimento e tudo que nós vamos acreditando e escutando, internalizando, né, diante da vida. E quais seriam as principais crenças que hoje um ser humano carrega? Então, nós temos 3 principais crenças, que são as crenças que norteiam os nossos comportamentos, né? De merecimento, a de capacidade e a de identidade, que é o que você acredita que você é, o que você acredita que você merece e o que você acredita que você é capaz de fazer. Tá, mas eu sinto assim que é muito difícil, né, a um ser humano mudar o comportamento, né, se ele tem essa crença e muitas vezes não está fazendo bem, porque acontece isso, né, não está fazendo bem para a saúde dele, e aí é muito difícil a pessoa mudar esse comportamento? Exatamente. Eu costumo falar que não é que é difícil, né? Mas é um processo, porque como as crenças vão sendo formadas desde o nosso nascimento até a nossa vida inteira, com nossas vivências, com coisas que escutamos, com situações que nós vivenciamos, é tudo que você acredita. Então, assim, não é de uma hora para outra que você deixa de acreditar numa crença que está sendo disfuncional. Se a vida inteira você acreditou que aquilo era o correto, que você é daquela forma. Por isso que eu falo, é um processo, não adianta. Por isso que eu falo que as pessoas costumam falar que é difícil mudar uma crença, né? Porque se você fala assim, eu sou assim, mas eu não queria ser assim. E você deixa de querer ser assim de um dia para o outro, né? Não vai ser de um dia para um outro que um comportamento que é enraizado desde o seu nascimento vai deixar de existir. É um processo, né? E esse processo a gente faz aqui em terapia, onde a gente vai estudar a sua história, identificar as suas crenças disfuncionais
e transformar essas crenças disfuncionais em crenças mais saudáveis, né? Uma crença disfuncional que te paralisa, então, que te leva para o abismo, que não te dá vontade, que não te dá motivação, que te traz uma baixa autoestima, a gente transforma essa crença que é disfuncional numa crença mais saudável. Então, numa crença que te motiva, que te põe para frente, entendeu? Então, esse seria o papel aqui da terapia, mudar essas crenças. Por isso que eu falo, não é de uma hora para outra, porque não tem como você extinguir ou mudar um comportamento de uma hora para outra, sendo que demorou a sua quantidade de anos para você acreditar em tudo isso, para você aprender tudo isso, né? Então, se você tem lá 30 anos, você demorou 30 anos para aprender tudo aquilo. Não é em um dia que você vai transformar isso, né? Por isso que eu falo, é um processo de meses, às vezes até anos, né? Que muitas pessoas falam que entrassem em contato com a gente mesmo, e em busca do autoconhecimento, que é muito importante, é tão doloroso, né? Você entra na terapia achando que a psicóloga vai te dar todas as respostas, até você descobrir que as respostas elas estão dentro de você, né? Nós somos a ferramenta, mas foi você que viveu. Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar a sua história, suas crenças, e dentro dela, encontrar ferramentas mais saudáveis para que você se motive, para que você caminhe mudando algumas crenças, né? Então, assim, né, antes de nós terminarmos, qual seria a dica de quem não sabe identificar a sua crença? Porque, às vezes, a gente caminha de um lado errado, né? Sem perceber, porque carregamos isso há muitos e muitos anos. E aí, como que eu vou identificar isso? Quais são as dicas? Então, para identificar, é exatamente no processo psicoterapêutico, né? Claro que você pode também buscar algumas formas sozinho, em já ir percebendo seus próprios comportamentos, e percebendo como que você age, como que você sente diante das coisas. Por exemplo, começa a perceber o que você sente ao falar não para uma outra pessoa. Tem muita gente que sente muita dificuldade, que se sente frustrada, que se sente angustiada em falar não. É aquela pessoa que precisa falar sim para tudo, se deixa de lado para falar sim. Então, estou dando um exemplo aqui. Claro que tem vários exemplos, né? Mas um exemplo para vocês percebendo o que você sente ao falar não. Aí você já vai identificando quais são essas suas crenças de merecimento, de identidade, de capacidade, como eu estava dizendo, né? Como você se sente? Eu me sinto frustrada, angustiada, não consigo falar não. Se eu falo não, parece que eu perdi o meu dia. E aí? Então, aí você precisa trabalhar, como eu disse. Aí que você precisa buscar uma ajuda, né? Na terapia que nós fazemos aqui, para identificar essas crenças. Onde é que essa crença foi formada? Por que você tem essa dificuldade de falar não? Por que você sente como você sente? Por que essas emoções afloram quando você tem esse tipo de comportamento? Isso tudo são comportamentos, crenças que estão enraizadas em você. Em algum motivo, essas crenças foram estabelecidas e diante da vida, né, do contexto e das situações, elas vão sendo colocadas em práticas. Então, muitas vezes você não percebe até que você se depare com aquele momento que você precisa agir. Porque, na realidade, tem momentos na vida que precisamos falar não, né? Que precisamos encontrar um limite. E isso é uma dificuldade mesmo de muitas pessoas, né, que buscam. Por isso que eu falo muito por aqui, né, a terapia não é mais só para quem tinha transtornos e tudo mais, é também para autoconhecimento, porque percebe, só no identificar uma crença que é disfuncional e transformar ela numa crença mais saudável,
você tem uma melhora, assim, grandiosa na sua qualidade de vida, né? Você consegue falar mais nãos e não ficar se remoendo toda vez que isso acontece. Nesse exemplo que eu dei hoje, tá? Mas podem ter vários outros, né? E assim, muitas crenças estão enraizadas sem você perceber e você não consegue entender por que você está tendo aquele tipo de comportamento, aquele tipo de emoção, aquele tipo de sentimento, porque são crenças lá da sua infância. Então, muitas pessoas que têm crenças disfuncionais viveram algum momento mais traumático na infância, como, por exemplo, um abuso sexual, um abuso psicológico, um bullying, ou foi uma criança que não teve muita atenção, então hoje ela precisa da atenção das outras pessoas para se sentir amada, para se sentir querida, precisa dessa aprovação porque não teve. Ou então foi uma criança super protegida, viveu ali no casulinho dela e hoje tem medo de tudo, é uma pessoa insegura. Então, percebe que tudo isso tem a ver com as suas crenças. Você fala, mas eu não sei porque eu sou assim. Eu sou assim porque eu sou assim. Não é bem assim, né? Tem um motivo todo que está por trás disso. Então, é exatamente isso que a gente trabalha aqui. Sobre a sua infância, como foi, como são seus pais, a sua vida, em que momentos você tem mais dificuldade em agir, né? Eu dei o exemplo do dizer não, mas você pode ter dificuldade em falar em público, você pode ter dificuldade em fazer várias coisas, né? Tem várias coisas que a gente tem dificuldade, cada um tem a sua, mas exatamente por isso, porque cada uma tem uma história de vida diferente, né? Muito singular isso, não tem como a gente falar, é isso e ponto. Não, né? Tudo depende do contexto e da história de cada um. Então, a principal dica é, se você não estiver conseguindo sozinha, né? Autoconhecimento você consegue através de livros, através de entrar em contato com você mesmo, uma caminhada, pensar mesmo, pensa uns 10 minutinhos, para pensar por que eu estou agindo assim, por que eu fiz isso, por que eu fiquei chateada com isso, por que eu me identifico mais com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de lugar me deixa angustiada. São perguntas que você pode ir se fazendo ao longo dos seus dias, né? Mas eu entendo que não é das coisas mais fáceis fazer isso sozinha, né? Então, exatamente por isso, temos ajuda psicológica, que é para te ajudar. É uma ferramenta para fazer você entrar em contato com você, com a sua história, com detalhes que muitas vezes você não pararia para pensar, né? Muitas vezes aqui em consulta eu até dou risada que uma pessoa está falando sobre uma coisa e de repente o assunto vai parar lá em outra coisa. E a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha parado para lembrar disso, como faz sentido, né? Então, é aí que eu estou dizendo, a gente vai conversando e vai pegando pedaços dessa história que você nunca pararia para pensar de novo. É difícil a gente parar para pensar na nossa infância, a não ser quando são momentos de saudade, momentos de... quando eu brincava, quando eu ia para tal lugar, momentos felizes, né? Momentos traumáticos é mais difícil a gente entrar em contato. Então, tem tudo a ver com as suas crenças. Por isso que eu falo, a gente precisa, sim, transformar essas crenças disfuncionais em crenças mais saudáveis e, assim, melhorar muito a qualidade do seu dia a dia.